pessoal, bom dia, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da lição da Escola Sabatina, né? Sobre a lição da Escola Sabatina, na verdade, né? E sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom, e o tema de quinta-feira é Sou livre? Já começa falando sobre as escrituras hebraicas já haviam profetizado sobre o Messias que seria traído. E isso está em Salmos 41, verso 9. Até meu próprio amigo pessoal, em que eu tanto confiava, com quem eu comia o pão, traiu-me. É interessante essa versão, né? Mas tem essa outra versão também que fala assim, que eu não sei como é a sua versão, mas eu vou ler essa versão também que tá aqui. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Bom, e é interessante, né, que a gente vê o finalzinho diferente, né? Porque aqui fala, com quem eu comi o pão, traiu-me. E aqui fala, levantou contra mim o seu calcanhar. E é interessante destacar essa parte, né? Que isso também leva para a profecia, né, de que Jesus seria traído, né, por Judas Iscariotes. E aqui fala que também tá em João 3,21, que Jesus fala: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Mas como assim? Já no passado já havia alguém falado que o Messias iria ser traído. E Jesus, antes de ser traído, ele falou que um deles, que estava à mesa, iria trair ele. Como assim? Então, tem um pouco de predestinação aí ou não? Bom, é uma das coisas que com certeza muita gente já deve ter se perguntado também. Mas é que fala, com ações de Judas claramente profetizadas, surge uma pergunta crucial, como eu acabei de fazer. Onde encontra o livre-arbítrio nessa história trágica? Judas estava predestinado a trair Jesus? Será? A gente sabe que não, né? Mas tem muitas pessoas que ainda têm dúvidas sobre isso, então não sei se você é uma dessas pessoas. Mas para que a gente possa entender, Jesus e os profetas do Antigo Testamento sabiam o que Judas faria. E é essencial observar como o Salvador o tratou até o momento que, conforme as Escrituras, Satanás entrou nele. E é importante, né, a gente destacar essa pergunta, né? E a gente vê que Jesus, ele estava perto de Judas, porque ele ofereceu pessoalmente um pedaço de pão. E é interessante destacar que naquela época, eu vou destacar aqui para vocês, ó, que na cultura judaica isso significava, quando você quer entregar comida diretamente a alguém, é um gesto de amor e amizade. E ainda existem algumas culturas, né, em que o homem e a mulher, né, quando eles se casam, eles ficam trocando, né, um pedaço de bolo. É aquele negócio assim de um gesto de amor, amizade, sabe? É aquela coisa bem bonita. E para você ver, isso era uma forma de Jesus tentar não, na verdade ele estava indicando que isso se arrepende. Era uma oportunidade, entendeu? De Judas se arrepender e fazer diferente. Mas, como ele decidiu o que decidiu, e aconteceu o que aconteceu, como nós já bem sabemos, ele acabou realmente traindo Jesus. E isso foi o triste, né? Mas, como eu expliquei aqui na questão toda, não foi predestinação isso. Deus não havia estabelecido que Judas seria o escolhido para trair Jesus. Não. Tipo assim, a onisciência de Deus não significa que ele pode controlar ou predestinar alguém a isso. Não. Existe o livre-arbítrio, que dá a liberdade total de você escolher o que você quer. E a importância dessa cena em que Jesus oferece o pão diretamente para Judas significa isso. Ele quer, tipo assim, essa é a sua oportunidade de se arrepender, sabe? É a oportunidade agora de você mudar, de você escolher diferente do que você estava planejando. Mas Judas escolheu o quê? Seguir pelo caminho do arrependimento ou seguir o caminho de que, nossa, esse caminho aqui é muito melhor, mais tentador, é o que eu quero fazer, eu vou fazer isso mesmo.
e não o caminho do arrependimento, onde ele se encontraria com Jesus, Jesus o perdoaria e muitas coisas maravilhosas iam acontecer. Não, ele decidiu seguir outro caminho, mas ele tinha a oportunidade de escolher este caminho, entendeu? Ele tinha a oportunidade, mas ele preferiu escolher a outra, que foi a pior de todas as decisões para a vida dele. Mas, não, Judas não estava predestinado a trair Jesus. No final das contas, era decisão dele. Ele sabia o que bem fazia. E Deus, e Jesus ainda fez questão de fazer isso, sabe? Esse chamado importante para ele. Tipo, por favor, essa é a sua oportunidade. É a sua oportunidade de fazer diferente, de escolher se arrepender antes que seja tarde demais, entendeu? E é interessante destacar essa parte aqui que quando Jesus entregou o pão a Judas, ele estava, portanto, demonstrando seu amor e amizade, como eu havia dito. E é interessante falar aqui, né, que Jesus disse sobre a traição de Judas não foi uma sentença de predestinação, mas um último apelo ao arrependimento, tá vendo? Algo comparável à pregação de Jonas aos ninivitas. Se o destino de Judas estivesse selado, que Jesus lhe daria uma oportunidade de mudar sua escolha. Isso mostra que as profecias do Antigo Testamento e as palavras de Jesus não forçaram Judas a agir como agiu. Naquele gesto de oferecer o pão, Jesus fez um apelo claro para que Judas reconsiderasse, entendeu? Como eu havia dito. E ainda assim, o discípulo rejeitou essa chance por livre e espontânea vontade, deixando claro que o conhecimento prévio de Deus sobre nossas escolhas não significa que ele nos force a tomá-las, entendeu? Deus já sabe o final de tudo isso, de tudo. Mas mesmo assim, ele luta por nós, ele tenta, entendeu? Chamar a gente para que a gente acorde, entendeu? E faça diferente, escolha diferente, entendeu? E é muito triste porque muitas vezes a gente não escuta, entendeu? A gente não escuta o que ele tem para nós, a gente não escuta o chamado, o plano que ele tem para nossa vida, porque a gente fica tão cega, a gente coloca uma venda tão grande nos nossos olhos que a gente acha que os nossos planos são maiores, são melhores, são mais grandiosos, são perfeitos, entendeu? Mas não são, e nunca vão ser. Isso é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e realmente orar e entregar tudo nas mãos de Deus. E parar de achar que a gente é quem tem que controlar, a gente é quem tem que fazer tudo, entendeu? Não é assim. Você precisa orar, você precisa conversar com Deus direitinho, colocar cada ponto assim nas mãos dele. E você também precisa fazer por onde você tem que fazer a sua parte e parar de dizer: ah, mas eu acho que por aqui é melhor. Ou você... Não, Deus disse que aqui é melhor, mas será que você realmente ouviu que Deus está te guiando para lá? Ou é você que tá na sua consciência, é isso que eu quero, sabe? Você sabe no fundo que é você e não Deus te disse isso, entendeu? E é interessante aqui que fala sobre a questão de Judas e Faraó, né? Porque eles dois tiveram a oportunidade, né? Só que Faraó continuou endurecendo seu coração e Judas, infelizmente, não reconsiderou e continuou com o que ele foi fazer, entendeu? E aí é interessante que elas ensinam sobre a relevância de respostas aos convites de Deus, como eu tinha dito aqui anteriormente, né? Que cada vez que rejeitamos o chamado divino, tornamos mais propensos a rejeitá-lo novamente, ou seja, mais e mais e mais e mais e mais e mais, ou seja, vira rotina, entendeu? Mas a partir do momento em que a gente cada vez mais escuta o plano de Deus, a gente responde positivamente, olha o que acontece. Fortalecemos nossa capacidade de fazer escolhas corretas e caminhar na direção da vontade de Deus. Da vontade de Deus e não da nossa. Então, destacando, da vontade de Deus. Então, sempre peça para que seja feito a vontade de Deus e não a sua, não a minha, mas a vontade dele. Porque muitas vezes a gente pede a vontade de Deus, mas começa a resolver isso, resolver aquilo por si próprio. Então você, na verdade, não pediu para que a vontade de Deus fosse feita. Você tava assim só disse, seja feita a tua vontade, meu Deus. Mas aí você começa a agir, então
mesmo que você ter dito e não realmente feito, entendeu? Que realmente deveria. E tem uma perguntinha aqui no final que eu já foi respondida e é o que eu também acho. E aqui fala, no Pense. No que diz respeito a Judas, o que você entende da interação entre a onisciência de Deus e o livre-arbítrio? É interessante porque, como a gente disse, né? Deus sabe de todas as coisas, mas também existe o livre-arbítrio. A pessoa fica meio confusa, né? Existe o livre-arbítrio, mas Deus sabe todas as coisas. Fica meio que uma coisa na nossa cabeça estranha, sabe? Por mais que a gente faz sentido, mas na nossa cabeça às vezes não faz sentido, tanto sentido assim, entendeu? Só que na minha cabeça eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, sabe de tudo, só que ao mesmo tempo a gente tem o direito de escolha de mudança. A gente pode mudar, ou seja, tanto que ele tenta, como vocês viram que ele fez com Judas, e Faraó também, porque Moisés foi falar com ele diversas vezes, mas mesmo assim ele não mudava de ideia até que uma situação pior viesse a acontecer, ou seja, consequências para que ele finalmente permitisse, que na verdade não foi nem permitido, né? Vocês sabem o que aconteceu, nem foi permitido, mas aconteceu. Então, Judas teve a oportunidade, né, de ver o amor, a amizade de Deus, no momento em que Jesus estava dizendo, se arrependa, reconsidere, você tem essa oportunidade, Deus luta, sabe? Ele luta para que você não vá por esse caminho, entendeu? Que ele já sabe que você vai, ele luta para que você não vá, entendeu? Bom, pessoal, e é isso. É isso que a lição quer passar pra gente e fica muita coisa pra gente pensar, pra falar a verdade, né? Que a gente leve pros nossos corações em que a gente não possa ser como o Judas, que não reconsiderou, não mudou de ideia, não se arrependeu. E Faraó, né, tantas vezes foi bater na porta, tentaram, mostraram, falaram, né? E Moisés fez isso. E mesmo assim, ele continuava com o coração endurecido, continuava com essa decisão, essa coisa na cabeça dele e pronto, e não ia mudar e pronto. E que a gente possa ser diferente. Que a gente possa ser completamente diferente dele, que a gente escute o que Deus tem pra gente, que a gente não só escute, mas agia de acordo e continue seguindo os caminhos dele, continue estudando a palavra dele, continue levando isso para as nossas vidas. E não só entrando aqui e passando por aqui, mas que a gente entre aqui e fique aqui, para que a gente possa levar e carregar isso conosco, para que a gente possa sempre, por mais que a gente seja pecador, mas sempre lembrar dessas palavras, sempre lembrar de tudo isso, para que a gente não venha a ser como eles, que muitas vezes a gente já pode ter sido e a gente às vezes vai errar sim, mas que a gente não chegue num ponto crítico em que não tem mais volta. Então vamos aproveitar o tempo em que a gente tem e vamos nos edificar, vamos nos fortalecer, vamos ficar mais perto do nosso Salvador, vamos realmente confiar nele, entregar nas mãos dele, vamos agir, vamos praticar. Agora é hora de fazer tudo isso e pedir a ajuda do Espírito Santo para as nossas vidas. Bom, e com esse pensamento, vamos falar com o nosso Pai para que a gente possa entregar o nosso dia e que venha ser uma bênção. E que a gente não se esqueça das palavras que Ele tem tanto nos ensinado e tanto bater na mesma tecla. Oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, sou muito grata ao Senhor por mais um dia. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está ouvindo, ó Pai, escutando a lição da Escola Sabatina, assistindo, que o Santo Espírito de Deus possa pairar na vida dessa pessoa, que ela realmente possa se edificar e se fortalecer cada dia mais em Ti, Senhor, e que a gente procure, Senhor, ouvir os Teus planos, ouvir o que o Senhor tem para a nossa vida e realmente seguir, Senhor, e não rejeitar. Que a gente realmente escute, Senhor, fielmente, e que a gente haja de acordo e pare de querer resolver tudo com as nossas próprias mãos, mas que a gente possa deixar o Senhor resolver e nos guiar, Senhor. Então, Senhor, eu te agradeço por todo o teu cuidado, por todo o teu amor para conosco. Nos concede um ótimo dia, Senhor, na tua santa presença. Abençoa essa pessoa, que o dia dela vai ser maravilhoso, ó Pai, que independente de qualquer coisa que ela tenha, Senhor, na vida dela. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso, pessoal. As redes sociais vão estar passando aqui.
Então que vocês possam estar seguindo, compartilhando bastante e também deixe seu comentário que é muito importante, tá? E deixe seu like também. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e tchau, tchau!